Olá, graça e paz, sejam bem-vindos em nosso canal e hoje, com muito carinho, nós estamos recebendo aqui o nosso querido pastor Tiago, que já participou com a gente. Pastor, graça e paz. Graça e paz. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Nós cumprimentamos todos que estão acompanhando esse vídeo também, que Jesus esteja abençoando sua vida. Amém. E o nosso bate-papo aqui, o nosso podcast hoje, vamos tratar de qual assunto? Nós vamos falar a respeito de Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30, que nos diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O plano para o povo de Deus, para os filhos de Deus. Sim. Nós podemos ver como tem muitas pessoas que interpretam às vezes esse texto, esse versículo 28, entendendo assim que o bem que nós vamos receber é a prosperidade. O bem que nós vamos receber, assim que a minha vida agora, a partir do momento em que eu tive um encontro com Jesus, a partir do momento em que eu tive um encontro com Deus, que eu estou na igreja, que eu estou participando, que eu estou congregando, agora... Vem para a igreja que todos os seus problemas serão resolvidos. Serão resolvidos. E é isso mesmo? Na verdade, o que nós temos que entender é que a nossa vida é cheia de situações difíceis. Os próprios também. discípulos passaram por muitos e muitos problemas, perseguições. Sim, com certeza. A vida cristã não é fácil, né, pastor? Não é fácil. E nós temos que entender isso. Temos que aprender com todas as situações. Deus permite que nós venhamos a passar pelo sofrimento, que nós venhamos a passar pelas situações complicadas, para que também nós venhamos a nos aproximarmos de Deus. O sofrimento, como diz uma vez o pastor Hernandes Dias Lopes, e eu concordo plenamente com ele, que certa vez ele disse: o sofrimento é o nosso maior pedagogo. A gente aprende muito no sofrimento. Exatamente. Se nós lembrarmos o povo que estava lá no deserto, né? Quanto eles precisaram sofrer para aprender? E o deserto foi importante para eles. Sim, com certeza. Não somos masoquistas, né, buscando sofrimento, essas coisas, mas tem uma certa importância, relevância, o passar pelo deserto, pelos vales. Exato. E se nós formos pensar que eles passaram 40 anos, que se eles não reclamassem tanto, se eles não murmurassem, se eles levassem a vida com mais leveza, mais tranquilidade, entendendo que Deus estava fazendo eles passarem por aquela situação e que Deus estava com eles durante o dia, durante a noite, que Deus estava dando alimento diário, que Deus estava providenciando tudo que eles precisavam, sem reclamar, né? Faltou obediência. Faltou obediência. E é o que falta nos dias de hoje também. Como diz Eclesiastes, debaixo dessa terra tudo se repete. Às vezes a gente fica olhando para o povo de Deus, quando Deus os tira do Egito com mãos de poder, a gente começa a criticá-los. Sim. E será que nós somos diferentes? Não somos diferentes. As situações podem ser diferentes. No nosso dia, nós tivemos a evolução da tecnologia, nós tivemos a evolução de muitas coisas, mas ao mesmo tempo, o coração humano permanece o mesmo. A rebeldia, idolatria e tantas outras coisas. Nós não adoramos mais a ídolos de barro, a ídolos de metal, de gesso. São outros ídolos. Os ídolos são outros. Nosso coração se inclina para ídolos que são diferentes. Né? A gente fala da tecnologia, mas muitas vezes a própria tecnologia é um ídolo. A família pode ser um ídolo, o nosso trabalho pode ser um ídolo, muitas situações, muitas coisas podem ser os nossos ídolos que tiram o lugar que deve ser dedicado a Deus. E aí nós dedicamos o nosso tempo, a nossa vida, tudo que nós temos e que nós somos, nosso dinheiro, nosso pensamento para essas outras coisas. Então nós devemos entender e observar que aqui fala que todas as coisas, no sentido de que todas as coisas mesmo,
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o problema, pastor, que eu vejo, né, no meu pensamento, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Mas devido à idolatria, será que o povo realmente ama a Deus? Então é isso que nós devemos refletir. Porque o que acontece no meio evangélico hoje? Venha como está e continue como está. O importante é encher a igreja, o importante é ser membro dessa ou daquela denominação, e o resto fica como está. A nossa mensagem... E por isso que nós vemos aí um escândalo atrás de outro. Sim. A nossa mensagem a principal mensagem do Evangelho, além principalmente de lembrar da Boa Nova, nós devemos nos lembrar de que Jesus falou que nós devemos carregar a nossa cruz. Devemos e o Evangelho tem cruz, né? Exato. Inclui umas condições. Sim, com certeza. Porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Aí entra a responsabilidade humana. Sim. E tantas outras coisas importantes para o cristianismo. Sim, com certeza. A gente precisa entender o que é cristianismo de fato, de verdade, né? Exato. É abrir mão das coisas desta breve vida e seguir fielmente a Cristo. O jovem rico, né, pastor, é um exemplo disso. Sim. O jovem rico, ele não quis abrir mão das suas posses. As suas posses era o quê? O ídolo dele, né? As riquezas. Sim. O ídolo daquele moço eram as riquezas, podemos dizer assim, né? Porque ele tinha tudo bem no seu coração, ele entendia, eu estou cumprindo a lei, eu estou guardando a lei, tudo corretamente. Mas então, esse que é o problema, né? Eu vou na igreja e só pelo fato de eu ir à igreja, tá tudo resolvido. Será que é isso mesmo? Nós estamos nos enganando quando achamos que o simples fato de frequentarmos uma igreja nos fará, agora, como eu falei no início, nós teremos a nossa vida perfeita agora. Até parece que não haverá mais problemas. Eu posso continuar na lama do pecado, que está tudo certo, está tudo resolvido. E infelizmente é isso que pregam muitos pastores, muitas denominações, o meio evangélico, né? A preocupação deles é o dinheiro, a fama, o status. Sim. Isso é muito complicado. Se você der tanto, você vai receber mais tanto, multiplicando. O negócio é dizimar, ofertar. Exato. E é uma loucura atrás do dinheiro, né? Atrás da fama. E nós somos conhecidos pelo meio afora aí, né? Por causa desses, né? Como se os evangélicos não são todos assim. Não são todos assim. Aí que é bom a gente pontuar essa questão, que não são todas as denominações desta forma. Existem pastores sérios, existem sim igrejas seríssimas que levam a sério o evangelho. Porque a igreja, qual que é a missão da igreja? Levar a palavra de Deus aos perdidos, luz para o mundo. Ser luz para o mundo. Fazer diferença na sociedade na qual ela está inserida. Sim, exatamente. Em todas as questões, né? E nós devemos pensar que a palavra igreja, ela veio também do grego, que é eclésia. Eclésia no sentido de que nós somos chamados para fora. Chamados para fora. Chamados para fora. Não devemos... Nós, muitas vezes, os evangélicos pensam que ali eu tenho o meu mundinho fechado de cristãos, no templo, a minha lá. comunhão, e aí eu não preciso mais me envolver. Da porta para fora, eu posso ser o que eu quiser, posso ser outra pessoa. Mas, na verdade, não pode ser assim, né? Nós, no templo, no culto ali, nós estamos sendo preparados para os desafios que nós teremos durante a semana. E quantos desafios? Exatamente. Nós temos que testemunhar Jesus diante dos desafios que nós podemos ter. Nós podemos passar por tantas aflições, por tantas coisas. E os cristãos hoje, pastor, eu sempre bato nesta tecla, eles se conformaram com o mundo. Sim. A grande maioria, né, dos que se dizem evangélicos são mundanos mesmo. A vida que levam, né? E acha que depois indo para o templo, indo para a igreja vai resolver tudo. Mas não resolve, né? Enquanto nós não tivermos um compromisso sincero, verdadeiro com Jesus, como você falou mesmo, né? Abandonar o pecado, abandonar os nossos pensamentos mundanos. Tem que ser radical mesmo, né? Tem que ser radical. O cristianismo tem que ser radical. E aí é que entra outro problema.
Quando você é radical, no ambiente em que você está, você começa a ser taxado de chato, louco, de doido, né? Sim. E tantos outros, né, nomes que eles somos taxados, né? Sim. De fanático. Intolerantes, né? Intolerante. E não é fácil. Por isso que nunca foi fácil e nunca será fácil você ser cristão. É importante, quando a gente vai evangelizar alguém, a gente falar a verdade. Sim. Das dificuldades. Mas o próprio apóstolo Paulo nos trazendo esta palavra maravilhosa. Todas as coisas cooperam, né? Para E o a bem. ideia de cooperar, eu quero destacar esse verbo cooperar, que ele dá o sentido de trabalhar, né? Porque Deus permite que todas as coisas aconteçam Concordo. para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo sofreu tantas aflições ali. Vemos em Filipenses 4 que ele fala, né, que tudo posso naquele que me fortalece, que é um versículo muitas vezes mal compreendido. Outro versículo incompreendido. Exato. Que ele fala no versículo 12 que ele passou por muitas coisas. Ele passou pela nudez, ele passou pela fartura, pela escassez, ele passou pela miséria. Ele passou... Mas por ele amar a Deus, ele conseguiu passar por essas dificuldades. Exatamente. E quem de fato ama a Deus, anda nos caminhos do Senhor, obedece a Deus, Deus fortalece através do Espírito Santo, Deus capacita essa pessoa a vencer as dificuldades do dia a dia, Exatamente. a passar pelos desertos, pelos vales. Exatamente. E aí é o que nós vemos também na sequência do versículo. Todas as coisas cooperam ou trabalham para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se nós somos chamados segundo o propósito de Deus, se Deus tem um propósito para as nossas vidas, então Ele vai sustentar, Ele vai guiar, Ele vai sempre estar conosco, nos dando o que nós precisamos. Tudo que necessitamos. Tudo que nós necessitamos. Não é o que a gente quer. Exato. Às vezes a gente quer isso, quer aquilo, né? Principalmente em se tratando de materialismo, mas Deus nem sempre vai dar aquilo que nós queremos, mas aquilo que necessitamos, o maná do céu. Exato. Tanta coisa maravilhosa que Deus faz nas nossas vidas. Com certeza, né? Nós temos que observar ali, como nós falamos no início, essa ideia do deserto. A nossa vida, nós caminhamos em um deserto. Mas nós caminhamos nesse deserto sendo sustentados por Deus. Deus nunca falha. Nunca Ele falha. É perfeito. E aí no versículo 29, fala, porquanto aos que de antemão conheceu, a ideia de que Ele já nos formou no ventre da nossa mãe, como diz o salmista no Salmo 139, de que Ele já nos conhecia e Ele já nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Então, Jesus foi separado para ser o nosso representante diante de Deus e para sermos também participantes da mesma herança que nós temos Deus como Pai, né? E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vemos essa progressão no chamado de Deus em nossas vidas. Ele não faz nada pela metade. O apóstolo Paulo mesmo disse, né, que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa obra perfeita. É uma obra perfeita. Uma obra perfeita. O que a gente pode dizer? Vale a pena andar nos caminhos do Senhor. Vale a pena. Mesmo você tomando a sua cruz, passando por dificuldades, sofrendo, né, às vezes até açoites, perseguições e tudo mais, né, o que aconteceu com o apóstolo Paulo, os discípulos, os apóstolos, mesmo assim, né, os cristãos, a igreja primitiva, assim que começou a perseguição, né, quanto sofrimento, quanta dificuldade, mas o Senhor estava com eles. Sim. São as nossas testemunhas, né? A nuvem de testemunhas, o qual Como fala Hebreus. o apóstolo Paulo fala, né? Fala lá em Hebreus, né? Isso, fala lá em Hebreus 12, né? Sobre a nuvem de testemunhas dos heróis da fé em Hebreus 11. Então, nós temos que pensar, né? Como eu falei, Deus não faz nada pela metade. Se Ele está sustentando, se Ele chamou você, se Ele tem um propósito para a sua vida, Ele não vai deixar você sozinho, Ele não vai abandonar você. Nunca pense que Deus
deixou você de lado. Talvez você possa pensar, né, que Deus abandonou, que Deus não está ouvindo a sua oração, porque você está passando por muitas dificuldades. Parece que Deus está indiferente à sua situação, mas Deus está sempre com você. Deus está sempre conosco. Se nós formos pensar em tantas coisas que nós passamos ruins aí na nossa vida e nós estamos aqui até hoje, né? Eu coloco como exemplo o luto. Quando nós perdemos alguém difícil, próximo. É uma dor. É uma dor dói assim, na imensa. alma. Nós só entendemos, é a dor da alma. Sim, nós só entendemos isso, essa dor do luto, quando nós passamos por alguém, é alguém da nossa família, quando alguém, um ente querido, que nós irmão entendemos, da igreja, um irmão é da tão igreja. difícil, né, pastor? É muito não difícil. Não é fácil passar por fácil. isso, mas nós temos esse Deus maravilhoso que nos fortalece. Com certeza. E aí eu fico pensando, quando nós temos um culto fúnebre, quando nós estamos participando daquele momento, abraçando aquelas pessoas, nós sentimos a dor daquela pessoa e também entendemos que é uma oportunidade das pessoas que estão, porventura, afastadas, que estão desanimadas, que estão distantes, pensando que Deus deixou elas, mas é uma oportunidade de pregarmos para aquela pessoa retornar, para aquela pessoa ter um compromisso com Jesus. É uma oportunidade que Deus está permitindo que ela venha passar por aquilo também para refletir sobre a sua vida. Olha a importância do sofrimento, mais uma vez. Exato. A gente precisa passar pelo sofrimento para aprender. Exato. Quem não passa por sofrimento acha que a vida é talvez muito boa. Por isso que a nossa geração, né, ela é uma geração complicada, fraca. Eu vejo a nossa geração hoje, pastor, uma geração muito fraca por causa das facilidades que a tecnologia trouxe, a ciência, a medicina. Tudo se tornou tão fácil, porque quando a gente olha para a geração dos nossos familiares que já se foram, a dificuldade, né, em tudo mesmo. A gente vê a história, né, dos nossos patriarcas, iam para a igreja, né, e andavam às vezes 20 quilômetros para chegar à igreja, e estavam ali presentes o tempo todo, enfrentavam as chuvas, tempestades, e enfrentavam muitas dificuldades na vida cotidiana, mas não desanimavam. Eram pessoas resilientes mesmo. E aí a nossa geração hoje, qualquer probleminha, pronto. Já não quer mais nada. É a famosa geração Nutella. Nossa geração não está preparada para os desafios. Precisa aprender. Hoje os nossos filhos, principalmente, os jovens, os adolescentes, pela vida que levam, uma vida de facilidades, eles precisam aprender a dar valor na vida. Sim. A saber o que é o evangelho de fato, a saber o que é o cristianismo de fato. Precisa sempre refletir sobre a vida. Exato. Porque quando vem uma certa idade, tem pessoas que não resistem, se não tem uma base, se não entendem qual é o propósito da sua vida, por que foram criadas. Tem pessoas aí que estão pelo mundo perdidas sem saber qual é a sua identidade nesse mundo. Quem elas são, por que elas foram criadas, qual o destino delas. E aí eu quero destacar um texto também, falando sobre essa questão do luto, que eu falei que muitas vezes nós trazemos essa mensagem em Eclesiastes 7, versículo 2, que diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Nós todos iremos para o mesmo, teremos o mesmo destino, né? Assim, nosso corpo... A morte é inevitável. Estamos todos na fila. Exatamente. E não tem nem como trocar de lugar nessa fila, né? Não tem como se você é o número tal, não tem como negociar. A morte é inegociável. E ela vem para todos, né? Ricos, todos. Pobres, doutores, analfabetos. Ela atinge a todos indistintamente. Cristãos e ateus, todos precisam passar pela morte. Exatamente. Há uma diferença aí, né, do cristão e o não cristão. Aí é que tá. E aí nós temos que observar esse texto e entender que naquela se vê o fim de todos os homens. Todos terão o mesmo fim, no sentido de que todos estarão ali num caixão, a não ser que Jesus venha buscar a sua igreja antes, nós estejamos vivos para participar
desse momento, mas temos que entender que quando olhamos alguém ali, já sem vida, nós teremos o mesmo destino um dia. E será que nós estamos dedicando a nossa vida a Deus antes que chegue esse dia? Será que nós estamos preparados para esse dia? E para onde nós iremos depois da morte, né? Então, esse momento em que nós passamos pelo luto, nós devemos refletir. Devemos sempre olhar, pensar por que Deus permitiu que essa pessoa fosse agora, o que Deus permitiu, né, a respeito da vida dela, a respeito da minha vida. Se eu estou passando por isso, tem uma finalidade. Verdade. Bom, pastor, eu acho que nós chegamos ao final desse vídeo e contamos com mais participações aqui no canal. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela companhia. Eu que agradeço pela oportunidade e com certeza nas próximas vezes aí estaremos juntos para falar sobre vários assuntos que podem nos edificar, que podem falar ao nosso coração. Que Jesus esteja abençoando sua vida, que Jesus esteja abençoando seu dia, que em todo o tempo você possa viver para Deus, lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém. Deus abençoe a todos. Um grande Fiquem abraço. na graça e na paz do Senhor Jesus. Até mais. Até mais.